Olá, boa noite. Oi, Fran, Cleiton, Ricardo. Oi, Rick, tudo bem? Fran, maravilhosa, tô com saudade de você, hein? Gente, dá um posicionamento, por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Dá pra ouvir bem? Dá um joinha aí se vocês estão conseguindo me ouvir, tá ok a conexão? Dá um feedback aí, me ajuda aí. Tô muito feliz aqui. Nós vamos falar de gestor que gera resultado hoje, hein? E veja que eu falei gera resultado, não dá resultado, e tem uma grande diferença entre os dois. Oi, Raquel, boa noite, bom vê-la por aqui. O áudio tá perfeito, Rick? Obrigada. Gente, eu achei aqui... eu também tô com saudade, Fran. Cleiton, ok. Eu achei um filtro aqui ótimo pra pele, gente. Olha que maravilhoso. Vamos lá. Pessoal, vão colocando aí o aviãozinho. Vamos direcionando ao máximo de gestores comerciais, gestores e líderes que vocês conheçam. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o gestor que gera resultado. E repetindo, né? Gestor não dá resultado, ele gera resultado. É a mentalidade, o comportamento, tudo que ele faz que estimula aí o resultado do time. E nós vamos falar de um assunto muito importante aqui que eu sempre falo nas minhas mentorias, que eu aprendi como gestora nacional de vendas, que é nós não temos controle sobre os resultados, né? Mas nós temos o poder e o controle das atividades que gera resultado, e é sobre isso que nós vamos falar hoje nessa live. E essa live vai ajudar aí muitos gestores, não só da área comercial, mas também gestores de várias outras áreas da empresa. Então nós temos aí, eu tenho mentorados aí que me seguem, que são gerentes da área de logística, de compras, do financeiro e principalmente comercial, né? Que é a minha especialidade, que eu amo muito de paixão. Então vamos lá. Coloquem aí o aviãozinho, vamos direcionar aí a live para outras pessoas, vamos ajudar outros gestores, todos aqui. A maioria que está aqui é gestor, olha aí, já entrando gestores. A Fran foi promovida a gerente, maravilhosa. Parabéns, Fran, pela sua promoção, gerente de RH. Fran aí começou um processo de mentoria comigo e na 5ª sessão foi promovida para gerente, toda feliz, até chorei, postei no Instagram com muito choro de alegria, né, de comemoração juntos. Então, aviãozinho aí, ajuda aí a compartilhar com outras pessoas, a trazer outras pessoas para a live para que a gente consiga levar esse conhecimento aí a nível Brasil, tá? Bora lá. Bom, quero trazer para vocês aqui nesse encontro 4 princípios que faz com que o gestor gere resultado. Primeiro que nós precisamos tirar a mentalidade de que o gestor dá resultado. Para começar, o gestor não dá resultado, o gestor gera resultado. E nós precisamos falar dos papéis principais. Oi, Alex! Nossa, Alex, quanto tempo, hein? Muitos anos, hein? Seja bem-vindo! Para começar, nós temos que entender que gestor, ele faz e estimula e faz com que o time gere resultado junto com ele. Nós temos que tirar a nossa vertente mental de que gestor dá resultado. Gestor não dá resultado, gestor gera resultado, gestor estimula resultado, gestor estimula processo, gestor estimula o desempenho do time. E se você está aí, hoje a gente está aí, dia 1 de julho, né, gente? Como que foi o mês de vocês? Vendas, teve resultado? Bateu meta na empresa? Bateu os números? E se você não é gestor comercial, você conseguiu avançar os projetos da sua área? Você conseguiu fazer com que as pessoas gerassem melhorias no seu departamento e para outros departamentos que o teu departamento influencia? Então, precisa aí fazer essa reflexão para a gente buscar as melhorias, tá? Bom, vamos aos pilares aqui que eu trouxe para vocês nesse encontro. Gente, esses pilares, se vocês, pilares e princípios, né, aplicados no seu dia a dia, os meus mentorados que estão aqui presentes sabem o quanto isso faz diferença na vida
na rotina de gestor os resultados extraordinários que vocês conseguem aplicar não só no teu desempenho como gestor, mas estimular isso no desempenho da equipe. São 4 pilares, são 4 princípios que eu aplico nas mentorias, que gestores não só da área comercial, porque as pessoas falam, é só gestor da área comercial? Não, a gente ajuda aí com esses pilares, ajuda em todos os departamentos da empresa. Claro que cada departamento vai entregar um resultado diferente. E gestor comercial vai entregar lucratividade, vai entregar faturamento. Então, se você é empresário e tem gerente abaixo de você, já chama ele para esse encontro aqui, que vai ser muito importante ele ouvir o que eu tenho para dizer hoje. Você vai ver como no final faz muito sentido. E eu vejo muito gestor em minhas mentorias, muito gerente, muito gestor, muitos líderes supervisores com baixa produtividade por não aplicar aí os princípios que fazem com que o líder seja um gerador, use o seu papel na liderança para gerar resultado. Volto a dizer aqui, como eu falei no começo, líder... Oi, Clau, seja bem-vindo! Boa noite, querido, seja bem-vindo. O gestor, ele não dá resultado, ele gera resultado, certo? E mais uma vez repetindo, parece óbvio, mas muitos dos meus mentorados gestores não refletem sobre isso. Nós não temos controle nenhum sobre os nossos resultados. A gente não tem controle. Você não começa o mês sabendo exatamente os números que você vai entregar, os projetos que serão entregues. Você não sabe disso. Você não tem como controlar. Agora, nós temos controle total sobre as atividades, nós líderes sobre os nossos comportamentos. Vamos aos princípios, então? Aproveitem, pessoal, para fazer perguntas aí. O tema da nossa mentoria o papel do gestor que gera resultado. Serei muito feliz nas perguntas, aí façam as perguntas, aproveitem esse momento. Muitas pessoas vêm me perguntando bastante coisa no direct e vou respondendo lá também. Então agora é o momento de você aproveitar aí a mentora que está aqui online para responder as perguntas de vocês, tá bom? Bora para o que interessa, então. O primeiro pilar, o primeiro princípio que eu trouxe aqui é o princípio da autoliderança. Quando eu começo a fazer mentoria com os gestores, eu pergunto para eles, faço várias perguntas para entender como que é a rotina da autoliderança dele. Sim, a autoliderança que envolve comportamento do líder, a habilidade do líder e a mentalidade do líder, certo? Na sua autoliderança. Por quê? Veja se isso acontece com você também na sua empresa e na sua rotina. Muitas vezes você fala pro teu time, pro teu liderado, pro teu vendedor, que ele precisa ter disciplina, que ele precisa ter organização, que ele precisa ter planejamento para conseguir dar conta da rotina e da correria, certo? Pois é, quantas vezes você repete isso na semana, quantas vezes você repete isso no mês e não acontece? A maioria dos gestores fala, Miriam, eu falo pro meu gerente, eu falo pro meu vendedor, eu falo pro meu time de marketing, por exemplo, que precisa ter um planejamento, precisa ter uma sequência, mas esse time não aplica. Só que o que é o mais grave nisso é que quando eu faço uma avaliação de nível de produtividade do time, principalmente da liderança, eu percebo que o líder também não faz esse processo, certo? Então, eu até coloquei aqui para não esquecer. A mentalidade do gestor é a mesma mentalidade do líder, tá? Os comportamentos que você tem como líder são os comportamentos que você influencia no seu time. E muitas vezes não é o que você fala e o que você pede, é a forma como você expressa, se a sua comunicação está clara. Qual é a tua comunicação como líder? Você líder, você gestor, você tem autogerenciamento do seu comportamento? Você faz o seu planejamento e segue pelo menos 90% do teu planejamento? Você tem disciplina para conseguir executar tudo aquilo que estava no seu planejamento? Se você não tem isso, se você não tem esse comportamento, se você não tem disciplina, se você não tem organização, você não tem cadência nas atividades que você se compromete com o seu liderado, como que você cobra isso dele? E você é a referência, você é a grande referência. Uma outra questão da autoliderança do gestor, ele fala, quando eu tiver tempo eu vou fazer uma atividade física, quando eu tiver tempo eu vou fazer um treinamento, quando eu tiver tempo eu vou fazer tal coisa com o meu time. E quando eu tiver isso, eu vou fazer aquilo, que é uma mentalidade muito escassa de um líder. Quando eu tiver isso, eu vou fazer isso. Quando eu tiver aquilo, eu vou fazer isso.
a gente precisa ter uma mentalidade de solucionadora. Quero contar um exemplo para vocês dessa semana que aconteceu e veja se esse exemplo não acontece com você, tá? Muitos dos nossos comportamentos... Oi Paulo, seja bem-vindo, feliz de te ver aqui. Muitos dos nossos exemplos refletem na liderança, tá? Quem é diretor comercial reflete no líder abaixo, no gerente, o gerente reflete isso no time abaixo, seja vendedor, seja qual for o outro tipo de posicionamento do seu departamento. Olha só gente, olha essa história que eu vou contar pra vocês desta semana. Eu descobri um gargalo, eu tô fazendo uma mentoria de uma empresa que tem 55 anos, tá? E eu descobri um mega gargalo de produtividade na área comercial que está fazendo com que eles deixem de expandir o mercado e deixem de vender muito mais do que eles poderiam vender, mas muito mais do que eles poderiam vender, tá? Fazendo uma análise da produtividade do time de vendas e do gestor do time de vendas, eu descobri um mega gargalo ali, e o gargalo é no operacional das vendas. Fazendo estudo, fazendo perguntas, fazendo a rotina da mentoria e treinamento com os vendedores, ali, treinamento comportamental, de planejamento, só no planejamento da rotina da semana, na gestão de prioridades, eu descobri isso, esse gargalo. E por que esse gargalo eu vou falar dentro da autoliderança, do controle da autoliderança? Você, líder, ter controle de si mesmo, das suas emoções, dos seus comportamentos, para você conseguir gerenciar o time, tá? Olha só o que aconteceu. Descobri o gargalo e aí eu comecei a fazer uma técnica que eu uso, que é de apresentar problema e buscar solução para cada problema, ensinando o gestor aí ter a mente solucionadora, né, de problemas. E quando eu falei para essa gestora, olha, eu encontrei esse gap, nós precisamos tirar 60% das atividades operacionais do vendedor para que vocês consigam expandir, crescer, bater mais meta e ter mais lucro nas vendas de vocês e aumentar as vendas de vocês. Se a gente não tirar esse 60% dessa rotina operacional dos vendedores, porque no planejamento dos vendedores tinha tudo, menos vender. Isso acontece com vocês também? Tinha tudo, menos vender. Acho que eles gastavam ali 10% só. Aliás, no planejamento, a última atividade, eu faço gestão de prioridades com o time comercial, a última coisa que eles colocavam na prioridade era a venda, porque eles estavam mergulhados nos processos operacionais e não conseguiam entregar a venda. Quando eu falei isso para a gestora surtou na reunião. Mas como eu vou fazer isso? Não tem como eu fazer. Não tem como eu tirar, eu vou ter que fazer isso. Eu falei, calma, fulana. Eu só falei o que nós precisamos fazer. Eu não falei quando vamos fazer, que dia e quem vai fazer. Aí eu perguntei para ela, se você está com essa mentalidade agora, estamos pensando em soluções para resolver esse gap, para melhorar as vendas de vocês, aumentar a lucratividade, imagina o teu time. Você está sendo uma advogada do teu time de vendedor que está focado no operacional. E eles têm que focar em vendas. Veja, a própria gestora não tem o controle, o seu autocontrole, não consegue ter a sua autoliderança no processo de liderança. Como que ela vai ter força emocional para liderar um time? A forma como você lidera as pessoas do seu time, a forma como você fala, os seus comportamentos, o jeito que você promete uma reunião e não cumpre a reunião, promete a avaliação de desempenho e não faz, promete feedback semanal e não faz, vai afetar diretamente na mentalidade do time, certo? Então, o primeiro pilar aqui, o primeiro princípio da liderança de um gestor que gera resultado é a autoliderança. Como que você consegue, como líder, ter disciplina? Qual que é o teu nível de disciplina? Um outro case aqui na autoliderança de um gestor que está aqui, inclusive, vou usar o exemplo, mas não vou falar nomes, e ele está aqui, ele vai saber que é ele. Que ele fala, a gente foi trabalhar causas e efeitos dos desafios da gestão, e ele falou, eu não tenho disciplina para fazer essa cadência aqui junto com o meu time. Ele sabe que alguma atividade tem que fazer toda semana com o time, e isso gera muito resultado, né? Ele falou que não tem disciplina. Mas eu não... Como é que eu vou ter disciplina? Quando eu tiver a disciplina, eu vou fazer isso aqui. Preciso buscar trabalhar a disciplina. Não, gente. Não.
A disciplina nós precisamos ter para gerar o resultado que nós precisamos. A disciplina é quando você precisa fazer aquilo que você sabe que tem que ser feito, mas detesta fazer às vezes no processo de gestão, mas você precisa fazer. Ter a disciplina para executar o planejamento semanal, a disciplina para dar feedback, a disciplina para dar cadência nas atividades com seu time, e a falta de cadência na tua autoliderança faz com que a sua performance caia. A tua e do seu time. Certo? Então, assim, quando eu falo autoliderança, você lidera o despertador, por exemplo, quando você coloca lá para despertar 5h30 da manhã, 6 horas da manhã para acordar, você coloca no sonequinha? Se você coloca no sonequinha, você já tem aí um belíssimo exemplo de problema de falta na tua própria liderança. Quando a gente fala de autoliderança, você escolhe o que você vai comer ou você come o que dá. Você escolhe acordar de manhã mais cedo, tomar um belíssimo café da manhã com calma, fazer uma meditação com calma antes de começar o dia, ou você simplesmente acorda em cima da hora porque o despertador já tocou 10 vezes no sonequinho ali, você não teve disciplina para levantar, tomou banho correndo, às vezes se tomou banho, né, tomou um café correndo, certo? Ah, eu tenho preguiça de ir pra academia. Eu também tenho, eu detesto malhar, mas eu treino 3, 4 vezes na semana, detesto, mas isso é importante para causar minha resiliência, para lapidar o meu emocional, para lapidar a minha disciplina. E eu nem tenho disciplina às vezes para ir, mas eu tenho que ir, simplesmente eu vou. Certo? Isso é autoliderança. Se você não consegue liderar o teu comportamento, a tua agenda, o teu relógio, como que você vai liderar pessoas para gerar resultado? Me diga. Oi, Arielle. Me diga, se você não consegue liderar e controlar a tua vida, como é que você vai liderar um time para dar 100% do máximo no resultado? Me diz, me explica. É uma conta que não fecha na minha cabeça. Miriam, quem é você para falar? Ai, obrigada, Arielle. Obrigada. Saudades. Miriam, quem é você para falar? Bom, eu já fui a gestora antes da alta performance e depois da alta performance, perdi colaboradores, perdi já um time inteiro, certo? E em alta performance eu fui uma gestora nacional de vendas que conseguiu extrair o melhor resultado de vendas de um time e aí batendo metas em pandemia, início de pandemia, usando toda essa rotina aqui que eu vou contar para vocês. Tá? Então, não tô aqui só como uma mentora que estuda livro e vai dar dica que estudou no livro. Não, tudo que tá aqui eu aplico e os meus mentorados que estão aqui sabem que eu aplico isso no meu dia a dia. Tenho vários mentorados que estão assistindo aqui. Então, clica no aviãozinho, manda para mais gestores aí que estão precisando ouvir isso. E quem não sabe, gente, e quem não me conhece ainda, as mentorias é tiro, bomba, porrada, chicote, é assim mesmo, viu? É assim mesmo. O mentor é aquela pessoa que precisa te direcionar, mostrar o caminho errado para você. É o mentor que vai auxiliar você no melhor direcionamento, tá? Me chama no direct, me chama no direct depois, Arielle, que a gente te passa os caminhos aí de alta performance, tá bem? Mas posta aí, quem é mentorado da Miriam, escreve aí o tiro, bomba, porrada que leva nas mentorias, mas tem performance, tem resultado, tá crescendo, tá melhorando, né? Então, a Dani entrou também, minha amiga maravilhosa, olha lá, o Ricardo. Choro, mas me direciona, vale a pena. É, tem. Oi, Dani, feliz que te vê aqui, hein? Bom, gente, então vamos pro segundo pilar. Fechando aqui a costura do primeiro pilar, do primeiro princípio da liderança que gera resultado, é a autoliderança, a autodisciplina, a autorresponsabilidade de compreender que os resultados do seu time têm muita influência no nível de engajamento que você coloca dentro do corporativo do teu time. Olha o Ismael Paulada, mas ganha dinheiro, né, Ismael? Isso que importa. O dinheiro vem. Eu falei essa semana numa mentoria assim, um monte de mentorado meu fala assim, nossa, Miriam, às vezes eu te odeio, às vezes eu te amo. E reclama pra caceta na mentoria, né? Mas a hora que o dinheirinho tá entrando na conta, que o lucro tá chegando, né? Que as vendas estão aumentando, não reclama não, né? O dinheiro tá passando pela conta ali, né? É promovido, né? Melhora o time e não reclama. Que bom. Bom, então, costurando aí o primeiro princípio, tá? Agora nós vamos falar do segundo princípio, o segundo pilar aqui de um gestor que gera resultado é dono do seu tempo.
eu vou falar uma coisa pra vocês, o seguinte. Nós não temos, vocês já ouviram muitos palestrantes falar isso, vários livros falam sobre isso, eu leio muito sobre administração do tempo, gestão de produtividade, gestão de tempo. Vocês já estão cansados de ouvir falar que nós não controlamos o nosso tempo. Nós não controlamos o relógio, vocês já sabem, não controlamos o calendário, não tem como você pegar aquele calendarinho de papel, né, e falar assim, volta sexta-feira, aproxima domingo, não tem como você fazer isso, né? Oi, Vinícius! Não tem como você fazer isso, certo? Não tem como. Porém, nós podemos ser os detentores do nosso tempo. O que isso significa? Quem comanda a tua vida, a tua agenda é você, não é outra pessoa. Você não pode deixar que as pessoas sejam dono do seu tempo e dono da sua agenda. Quem não é dono da sua agenda, dono do seu tempo, vira agenda, vira calendário dos outros, tá? E eu até pontuei aqui para trazer para você, se você não tem uma autogestão da tua agenda, você não tem controle das coisas que acontecem no seu dia. Ah, Miriam, mas é muito corrido, nossa, meu dia é apagar incêndio toda hora, tô sempre correndo. Tem gente que tem tesão em falar, ai, desculpa o palavrão, esqueci já, quem vou avisando que às vezes saem uns palavrãozinhos aqui. Tem gente que tem maior grandiosidade, digamos assim, de falar que tá muito corrido, que a vida tá um incêndio. E, gente, isso aí não é administrar tempo. Estar corrido não é fazer uma gestão do tempo, tá? Vocês podem perceber que as pessoas que não têm controle da agenda, não têm controle do que faz, não têm controle das suas demandas, vivem reclamando que tá sem tempo, que tá corrido. A questão é que você não delimita as prioridades da sua agenda. Você não delimita as prioridades da sua agenda. Não vou cansar de falar isso, porque eu já fui uma gestora. Aprendeu, né, Fran, falar não ali, né? Isso é uma delícia. Gente, eu já fui uma gestora que trabalhava das 6h30 da manhã até as 21, 22 horas. Não era vida. E se isso é vida pra você, se isso é alta performance pra você, eu te provo por cálculo de produtividade em uma sessão de mentoria que isso não é vida e que isso não é ser autoprodutivo, tá? Ser alta performance não é trabalhar 15, 16 horas por dia, como eu já fiz e matei a minha saúde por conta disso, tá? Ser alta performance é você fazer uma gestão delimitada do seu tempo. Então, se você tem 8 horas no seu dia de trabalho, é que cada hora, o que você vai escolher fazer é prioridade. A gente vai falar sobre gestão de prioridades. Então, a forma como você vai delimitar o seu tempo é entender o que você vai fazer de tão importante e falar não para as outras coisas que não estão na sua agenda. Tem um livro que eu gosto muito, que é A Tríade do Tempo. Anota aí. A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa. É um livro que fala sobre como você gerir as prioridades, gerir as demandas urgentes e as demandas que você não deveria, nem deveria estar na sua agenda, nem deveria estar chegando até você, que você deveria delegar para sobrar mais tempo para você, tá? Se você está ocupando a tua agenda, tá 100% a sua agenda, tome cuidado, porque na tua agenda pode ter lixo operacional, e isso faz com que a tua produtividade como gestor caia e a do seu time também caia. E um gestor que não tem tempo para dar feedback, um gestor que não tem tempo para criar uma avaliação de desempenho, que não tem tempo para pensar em ação estratégica, está fazendo um trabalho de gestão errado. Você não está fazendo o seu papel de gestor. Provavelmente você deve ser um gestor que é interrompido 24 horas. As pessoas te procuram o tempo todo para pedir informação, para pedir ajuda para fazer um fechamento de vendas, para pedir ajuda para resolver um problema que não deveria ser você para resolver. Então, seu tempo pode estar sendo mal distribuído. Coloca aí, hashtag tempo mal distribuído. E vocês devem estar com muito lixo na sua agenda. O que é lixo na agenda? São atividades que ocupam espaço da tua agenda. Sabe quando você vai fazer a limpeza do teu guarda-roupa e você tira um monte de coisa lá do guarda-roupa que você não tá usando, que você faz 12 meses que não tá ali, mas simplesmente tá ali. Simplesmente tá cômodo tá aquele ali, porque você precisa doar, precisa ver o que vai fazer com aquilo e não tira do guarda-roupa, tá? Então, cuidado. Na maioria dos meus mentorados, a primeira coisa que a gente faz no início da mentoria é fazer um alinhamento da sua função, da sua responsabilidade, os seus papéis no time comercial ou nos líderes aí de outras áreas. Recentemente eu tô fazendo o treinamento
e mentoria de um time de líderes de uma agência de marketing, não tem nada, eles não fazem nada de venda, mas a gente está reorganizando todos os fluxos de trabalho da empresa, aumentando a produtividade aí e fazendo com que as pessoas, sabe o quê? Que eles encerrem o trabalho no horário que deve acabar o trabalho. No caso deles, às 18, 18h30, porque simplesmente levam o trabalho para casa, não dá conta, porque não sabe fazer a delimitação do seu tempo. Se você não sabe ser gestor do teu tempo, o gestor e o capitão do teu tempo, você vai virar aí tripulante do navio dos outros, e a sua vida como gestor segue sem rumo, cansado. Responde aqui pra mim, põe no chat aí. Quem se sente no final do dia fazendo um trabalho de gestão e no final do dia tá cansado, esgotado, esgotada mentalmente, emocionalmente, que você chega em casa, você não tem nem vontade de tomar banho muitas vezes, você não consegue nem falar com a sua esposa, com seu esposo direito, com sua esposa, com seu esposo direito, você é tão cansado, você não quer fazer nada, você só quer sentar no sofá e dormir, né? Então, cuidado aí com o excesso de atividades operacionais que você está colocando dentro das horas do seu tempo. Então, ser dono da tua agenda, ser dono do seu tempo, comandante do seu tempo, é a forma como você consegue liderar pessoas e colocar sim, não, isso eu vou fazer, isso não vou fazer, isso não tá na hora de fazer, eu vou fazer isso, aquilo, outro, e etc. no tempo que deve ser colocado, tá? Gente, o terceiro pilar aqui que eu quero trazer para vocês é um pilar que foi, assim, divisor de águas na minha vida, tá? Foi um divisor de águas na minha vida, que graças a esse pilar eu consegui aumentar os faturamentos da empresa, o faturamento que eu tava trabalhando e enfim, né, trazer números relevantes, e hoje eu tenho o maior carinho de ensinar isso para os meus mentorados. Também saudade, Fabi, muita saudade de você. A Fabi, gente, foi uma amiga minha de faculdade de 2000 e tralalá, bolinha, 2008. A gente dividia a van da faculdade juntas, a gente ia embora pela van, mesma van da faculdade lá no Paraná. Saudade das nossas conversas. Bom, vou falar aqui do divisor de águas da minha vida, que é... Anota aí, gente. Isso aqui, se você aplicar no teu time... Olha, você vai ter liberdade, você vai ter 70% do tempo a mais na tua agenda. O que você faria com 70% a mais do seu tempo na agenda? É tornar o seu time autogerenciável. Anota aí, tornar o seu time autogerenciável, tá? O que é tornar um time autogerenciável? É um time, tanto de vendas, operacional, enfim... que ele não dependa 100% de você para gerar resultado, que ele não dependa de você para entregar projeto, que ele não dependa de você e que a tua empresa não dependa de você, que o seu time, você sendo gestor ou dono de empresa, não dependa de você para as coisas acontecerem. Se hoje o seu time depende muito de você para entregar, para gerar resultado, para fechar venda, para criar processo, depende muito de você, tem um gap, um buraco bem grande aí na sua gestão. E um buraco bem grandão aí na sua gestão. Oi, Lena! Letícia, não é Lena, é minha mentorada. Tudo bem? Bom, você tá aprendendo isso nesse momento, né? Eu sei que tá sendo doloroso, mas eu prometo que piora um pouquinho, depois passa. Depois que pega o jeito da coisa, passa. Então, é tornar o seu time autogerenciável. Isso aí, gente, inclusive o Luiz, que está entrando agora na live, foi um mentorado meu, apanhou pra caceta, né, se tornando um dos melhores vendedores, mais autogerenciável, que não dependa do gestor para gerar resultado. Isso aí é o pilar mais... quase falei palavrão agora. Pilar mais top, o pilar mais top que você pode colocar aí no teu sistema de gestão. Como? Como que você vai fazer isso com o seu time, sendo que é tão difícil? Para tudo tem um começo. Eu sempre falo, um passo é melhor do que 0 passo. Tá? Um passo. Dê um passinho de cada vez. Como que você torna o seu time autogerenciável?
Ah, Luiz, você não só avançou, como se tornou um dos melhores vendedores, né? Que era o primeiro sonho, depois vem as bufunfa na grana, na conta corrente aí. Que eu tô sabendo. Então, e parabéns por se permitir, viu? Gente, só desviando aqui do terceiro pilar, você se permitir autodesenvolvimento, permitir que você receber ajuda e permitir aplicar aquilo que você aprende, não adianta você vir para uma live dessa, não adianta você ler livros, não adianta você estudar, fazer vários cursos se você não coloca em prática. Então, se você está nessa live, não é por acaso, tá? Lógico que eu convidei também, né? Mas esse convite também não é por acaso, então permita-se a utilizar o conhecimento daqui. Permita-se a utilizar o conhecimento daqui, colocar em prática, porque senão não vai adiantar, não vai funcionar. Como fazer um time como fazer com que o seu time de vendas ou seu time aí seja autogerenciável? Primeiro, porque você vai ter que se desconectar, tirar aquele cordão umbilical da mãe, do filho, que muitos gestores têm, das atividades operacionais. Um time que não é autogerenciável, o próprio gestor fomenta a dependência desse time. Miriam, mas o meu colaborador, meu vendedor não consegue fazer sozinho. Treine, ensine, dê feedback e cobre que faça com excelência. E deixa errar. Mas, meu Deus, e se ele errar? E se ele perder a venda? Deixa perder a venda. É com os erros que essa pessoa vai aprender a ter autonomia. E você precisa dar autonomia. Vou fazer um comparativo aqui. Muitas famílias têm lá o pai, mãe, filho. A criança não aprende a ter autonomia porque o pai e a mãe ficam em cima. Luiz, nem cheguei no gestor Google ainda. Isso aí, nem cheguei nessa esfera do gestor Google. Mas se você, na verdade não, eu posso garantir seguradamente que o próprio gestor cria a dependência por vários motivos, por medo, o próprio gestor tem medo que a pessoa erre, né? O gestor não aguenta ver o erro, quer ver tudo perfeito. Só que eu vou te fazer uma pergunta: quantas vezes você fez determinada atividade para você ter o cargo que você tem hoje? Você acertou logo de primeira? Eu tenho absolutamente certeza que não. Porque a pessoa faz uma vez, você viu que ela não fez direitinho, você tira aquela atividade, vou fazer eu mesmo porque ele não faz certo, deixa eu fazer do meu jeito. Não é assim que acontece? O que eu ouço todos os dias em mentoria, mas até eu ensinar para ele é muito mais rápido eu fazer e executar. Não é assim? Quem nunca? Joga aqui a primeira pedra. Quem não fala isso? Miriam, mas até eu ensinar isso é mais rápido eu fazer, já vou lá, papum, resolvo. Só que nesse papum você resolve e você vira um bombeiro. Gente, algumas pessoas perguntaram no direct, eu tô lançando meu primeiro e-book sobre como gerenciar na prática, né, times à distância. E eu coloquei lá alguns perfis de gestores, né? Tem vários perfis de gestores nesse e-book e um dos perfis é o bombeiro, que apaga incêndio o tempo todo, vive apagando incêndio, né? Certo? Só que assim, quanto menos autonomia você entregar para o seu time, quanto menos autonomia você entregar para o teu time, mais ele vai depender de você e menos você vai ficar no teu papel de líder que gera resultado, que é fazer liderança, que é fazer a cobrança, fazer o feedback toda semana. Pasmem, gente, mas 90% dos líderes não fazem feedback toda semana com o time. Feedback 1 a 1 com cada liderado. Oi! Como que você quer que as pessoas façam melhor, com excelência, não erre, se você não dá feedback? Se você não cobra o planejamento semanal dessas pessoas? Me fala, que conta que fecha nisso? Inclusive tem um gestor que tá aqui que eu vou chamar ele só pra falar isso. Vamos chamar aqui, quero chamar essa pessoa que tá aqui, ele vai falar 5 minutinhos sobre tornar o time autogerenciável. Cleitinha, tu, meu filho, vamos falar aqui, aceita aí. Aê, que bom, nossa, você tá todo chique, todo elegante. Imagina! Tudo bem, Miriam?
Tudo bem? Tudo O bem. Cleito é um gerente comercial mentorado por mim há pouco tempo, uns 3 meses, eu acho, 2 meses. Cleito, fala a verdade aqui. Como é fazer um time ser menos dependente de você no processo comercial? Miriam, obrigado por ter me convidado. É uma honra ser mentorado por você. Boa noite a Ah, todos. obrigada eu. Esse foi um aprendizado que está fazendo toda a diferença no nosso dia a dia, no meu dia como gestor. Então, está fazendo toda a diferença porque é algo que não tinha essa visão, eu não tinha essa visão que eu estou tendo agora. Né? Então, esses ensinamentos que eu estou tendo contigo, essa mentoria, está transformando, está sendo um divisor de águas, para falar a verdade, está sendo um divisor de águas, porque estamos aprendendo tanto com você que a gente passa para o nosso time de uma forma Que legal. com mais facilidade, algo que tínhamos um pouco de receio. Depois da sua mentoria, abre nossa mente, a gente passa para o time, a gente vê resultado, e isso está sendo excepcional para mim, está sendo algo sensacional na minha vida profissional, na minha vida pessoal, está sendo muito bacana. Obrigada. E me fala, como que você tá, como que é teu jeito de aplicar aí o time autogerencial, do seu planejamento? Como que explica para eles como que você está fazendo, dá essa dica aí para eles. Legal. O planejamento é algo que um dos pilares assim está sendo para nós, está sendo para mim como gestor. Então, não tinha esse hábito de planejamento. A partir do momento que eu comecei a colocar, claro, que tem que ter fazer isso com constância, né? Tem que ser aplicabilidade com constância no planejamento, porque se faz o planejamento e não aplica, não tem efeito nenhum. Então, o que eu estou fazendo a partir de agora, depois que comecei a ser mentorado por você, e os benefícios que isso está trazendo para mim e para a equipe principalmente? Nós temos um planejamento semanal. Então, eu tenho meu planejamento na sexta-feira. Planejo a minha sexta-feira amanhã, por exemplo. Eu já tenho um planejamento para a próxima semana. Isso com o time. Faço meu planejamento com o time. Então, exemplo, na segunda, o time já sabe, a partir das 9 horas da manhã, temos o nosso café, temos o nosso bate-papo, temos algo para ler. O time já entende que ele já tem aquela responsabilidade. Então, eles mesmos me entregam o planejamento deles. Eles não tinham isso porque eu não tinha. Eles não conseguiam se planejar porque eu não tinha esse planejamento. A partir do momento que eu comecei a planejar meu dia, eliminamos algo muito interessante que no nosso cenário de vendas atrapalha bastante, que são os ladrões de tempo. Eu chegava no É, escritório, por exemplo, né, eu chegava no serviço, ficava um pouco perdido, poxa, por onde começar, o que fazer? E a partir do momento da mentoria, a partir do momento que eu aprendi esse planejamento, então eu chego no meu ambiente de trabalho, eu sei o que fazer, a equipe sabe também o que fazer, eles não são pegos de surpresa, temos uma só um reunião para detalhe fazer. aqui, gente, que vocês estão ouvindo o Cleito falar. Um dos maiores vitórias que a gente conquista nas mentorias é que o grande desafio do gestor é fazer o planejamento da semana com o time, tá? Só que aqui a gente ensina que cada vendedor tem que ter o seu planejamento das atividades primordiais para a semana. Então, não é o Cleito que fala, ó, vendedor A, você vai fazer isso, isso, isso para gerar resultado. Vendedor B, você vai fazer isso, isso, isso. Não. Ele ensinou o time dele a fazer o planejamento e, obrigatoriamente, toda segunda-feira, cada vendedor apresenta o seu planejamento para vender. Não é o gestor que tem que fazer isso, é o vendedor. É o vendedor que traz. E isso já elimina aí muito do teu tempo como gestor. Você ficava lá parado para planejar sozinho, mas o que você vai fazer? O que você vai fazer? Não, quem tem que construir o planejamento para ter cadência, comprometimento na execução é o próprio time, seja vendedor, seja o time do marketing, seja o time do financeiro, não importa. As pessoas precisam aprender a planejar. Isso faz com que o time seja autogerenciável. Eles são donos da agenda, donos da execução, donos do resultado. Né, Cleiton? Exatamente, eles estão autodependentes, né? Eles criaram essa independência. Se eu estou no escritório, eles vendem. Se eu não estou no Eles escritório, não, eles né? vendem. Você. Se eu estou no escritório, eles vendem. Se eu não estou no escritório, eles vendem da mesma forma, porque eles criaram esse hábito de planejamento. Eles criaram esse hábito, eles não se perdem mais. Eu falo por mim também. Então eu chego, eu sei o que vou fazer. Eu tenho percebido, Miriam, você falou algo que foi bem interessante. Antes de tudo isso, eu chegava em casa cansado, porque era muita coisa, coisas que não era
tão prioridades, você acaba invertendo as coisas. Hoje não, hoje eu sei o que é a prioridade, eu sei o que eu tenho que fazer, hoje eu tenho o tempo certo para isso, eu tenho um tempo do meu eu tenho tempo de feedback com o pessoal, com o time, um a um. Então, o planejamento, para mim, hoje está sendo algo assim sensacional. Está sendo muito gratificante implantar isso aqui, fazer e colher o resultado. E ver os resultados dos nossos liderados. Está sendo muito sensacional, genial, essa sua mentoria. Show. Então você está dizendo que uma das ferramentas de fazer o seu time ser autogerenciável é o planejamento e a disciplina de fazer o planejamento seu, a disciplina da execução do que está planejado e fazer com que o seu time também faça a entrega desse planejamento. Exatamente, eles se planejam. Hoje eu só peço. Aliás, não peço mais. No começo, né, que era algo novo, então hoje eu não cobro mais. Eles sabem que eles têm essa responsabilidade de trazer o planejamento. Apenas eu olho o planejamento com eles, bato um papo, mas eles têm a obrigação de trazerem isso para mim. Eles trazem hoje numa boa, assim. No começo foi um pouco complicado, esqueci, isso. Mas com o tempo Eu conheço ficou bem vendedor bacana. que se tornou gerente que no seu primeiro mês não entregou o planejamento. Sério? Quem foi? Quem foi, Quem né? foi? Será, Que hein? era vendedor, recebeu o comando de fazer o planejamento e não entregou ano passado, né? Depois aprendeu a lição, Aprendeu. cresceu e foi promovido, né? Sim, Parabéns, sim. Cleide, pela sua jornada também. Obrigada por aparecer aí junto na live comigo, tá? Você é uma Cara, eu não honra ser sei como te mentorado. tirar agora da live, agora Eu da preciso oportunidade sair de ver como aqui. é que... Então, obrigada, Cleide, e nos vemos Obrigado a aí você. na segunda-feira no nosso encontro. Fechado. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, isso aí é uma dos pilares de você tornar o seu time autogerenciável. Eu queria te fazer umas perguntas aqui. Quantas horas como gestor você atua? Quero fazer essa pergunta para você. O seu time é totalmente dependente ou independente de você? O seu time vende com a sua presença e sem a sua presença na empresa? Ele faz fechamento de venda sem você precisar ajudar a fazer o fechamento da venda? Ele entrega projeto, avança nos projetos sem a tua presença, ou se você não estiver na empresa, ferrou, né? E aí? Agora eu vou mais além ainda. Se o seu time está totalmente dependente de você, como que está a sua saúde emocional? Como que está a sua saúde emocional? Você consegue se desconectar 100% do teu trabalho quando você vai dormir? Passou ali o horário de trabalho, você parou de ver e-mail, você consegue relaxar, você consegue dormir sem pensar no trabalho? Como que tá? Tá? Você consegue ficar 3, 4 horas no escritório sem o seu time te interromper? Pedir ajuda, pedir informação, pedir dados de tabela, preço, pedir ajuda para você fazer proposta comercial ou pedir ajuda para fechar projeto? Ou simplesmente para te perguntar coisas que ele já sabe, mas fica te perguntando. Como o Luiz ali trouxe, o gerente Google, né? Central das informações. Esse aí é o segundo nível de gerente que eu falo no meu e-book. Tem o gerente bombeiro, tem o gerente Google, que é o doutor pesquisas e respostas fáceis, né? Eu também coloco lá no meu e-book o gerente mestre dos magos, né? Quando mais você precisa, plim, sumiu, não é? Então, como que tá a sua saúde mental, sua saúde emocional? Se você tem aí tempo disponível na tua agenda para você parar e pensar em estratégia e simplesmente para você parar e tomar um café para relaxar durante 1 hora no teu dia, para você pensar em inovação, estratégia, planejamento, como fazer a sua empresa crescer, como melhorar o time, para dar feedback, para rever o planejamento, rever a rota, ligar para os seus clientes estratégicos para entender aí o nível de satisfação, fazer um bate-papo. Você consegue fazer tudo isso? E ainda cuidar do teu corpo, cuidar da tua saúde, ir à academia, sair para jantar com a sua esposa 2 vezes na semana ou ficar assistindo em casa um filminho com a sua esposa. Você consegue fazer isso? Então, se não,
é um sinal bem grande que o seu time está bem dependente de você. E se o teu time está dependente de você, você está com risco no teu gerenciamento. E isso é um risco muito grande. Porque o momento que você precisa parar, talvez seja o momento que você esteja no hospital. Porque a tua saúde é tão grave, você está tão afetado de nível de estresse, que outras doenças começam a aparecer no seu corpo. E aí você vai ter que parar, porque você vai ter que ir para o hospital. Ficar lá internado, receber aí uma licença médica para você descansar a força. E eu sei, porque eu já passei por isso. Tá? Então, esse é o terceiro pilar de um gestor que gera resultado. Fazer o seu time ser independente de você. Consegue, Cleiton? Hoje você tá saindo mais cedo do escritório, né? Tá conseguindo parar para comer. Gente, tem gestor que não almoça. Vocês sabem disso? Você é um desses gestores? Eu já fui, almoçava 10 minutos, engolia a comida e voltava. Porque eu tinha uma crença que o meu time precisava de mim o tempo todo para gerar resultado. Isso é insegurança, isso é medo. Nas minhas mentorias eu trabalho os principais medos dos líderes, medo de vários sentidos, e um é deles, de achar que o teu time... Tem gestor que entra em pânico em achar que o time não precisa mais dele para gerar resultado. É você que faz o time gerar resultado. Fazendo eles ter autonomia, fazendo com que eles gerem o resultado da empresa sem você estar lá. Entende? Então, são reflexões e desafios e cutucar que eu gosto muito de fazer no meu processo de mentoria e que eu tô fazendo aqui com vocês agora. Muita reflexão, tá? E o último pilar de um gestor que gera resultado, o papel do gestor que gera resultado é o foco na produtividade. Se gestor não estuda a produtividade do time, tá? Ele não sabe o quanto tá perdendo em faturamento, perde em desconto, perde em horas improdutivas do time. Lembra o caso da gerente que eu comentei com vocês? Que nós descobrimos aí que o time precisa reduzir 70% das atividades operacionais para conseguir vender mais. Outras pessoas têm que ocupar a parte operacional para que esse vendedor venda. Então, um gestor que foca em produtividade tem a gestão produtiva. Escreve aí, gente. Gestão produtiva. Escreve essa palavra. Gestão produtiva. Você que é gestor precisa focar em gestão produtiva. O que é gestão produtiva? É o quanto menos atividades eu faço, porém que gera autoprodutividade. Ser um gestor altamente produtivo e tornar o time cada vez mais produtivo não significa trabalhar mais, tá? Não significa trabalhar mais 5 horas. É muito pelo contrário. Se você trabalha 10 horas, é fazer o mesmo trabalho que você faz em 6 horas. Ou uma atividade que você faça que leva 1h30, fazer ela em 30 minutos. Com foco, hiperfoco, falando não para os ladrões do tempo, não para interrupção e delegando as atividades que você tem que parar de fazer como líder não deveria estar fazendo. A tua hora é muito cara para fazer atividade de um colaborador que é mais barato. A tua hora deve ser investida em atividades de gestão. A tua hora deve ser usufruída em atividades que geram lucro, que faz com que o time tenha produtividade. E para você pensar em ser um gestor produtivo, você vai ter que tirar esse cordãozinho umbilical das atividades operacionais e delegar. Eu tenho mentorados, perdão. Eu tenho mentorados que quando eu falo delegar entra em crise. Crise emocional. Tá? Porque o medo de delegar atividades, o medo de se desprender daquela atividade. É tão forte isso, gente, é tão forte, só que isso é um veneno. Você precisa aprender a delegar. Se desprender das atividades que não te pertencem. Eu vou te fazer um questionamento aqui. Você é gestor, vou dar um exemplo, tá? Que acontece em 90% dos casos dos mentorados que eu mentoro. Você é gestor comercial, tá? O vendedor tem dificuldade de fechar a venda sem você. A maioria das vendas ele te procura para pedir ou uma ajuda, um suporte, um alinhamento com o cliente, tá? Só que você contratou esse vendedor para fazer o quê?
A venda, certo? E vender tem fechamento. Só que ele é pago para fazer isso. Ele recebe o salário dele para fazer isso, né? Por que você tá indo fazer o processo de fechamento com ele? Você tá pagando uma pessoa para fazer esse processo, né? Porque se não for assim, você vai fazer tudo. Eu fui procurada recentemente por uma diretora de uma mega empresa, grande, mega, mega, mega empresa, né? E ela me procurou para fazer a seguinte pedido de ajuda. Miriam, eu não tenho tempo para nada, eu preciso que você me ajude a administrar o meu tempo. Porque eu estou em todas as áreas da empresa. Eu estou lá envolvida no operacional da logística, operacional de relacionamento com o cliente. Essa empresa é uma mega empresa de material de construção. Ela é sócia, junto com 2 irmãos dessa empresa. Abaixo dela tem 5 gestores. Um gestor na logística, um gestor no compras, um gestor no comercial, um gestor financeiro e um gestor do comercial, né? Então, 5 gestores. Aí eu perguntei para ela assim, ó, de 1 a 10, que nota que você dá ao seu nível de energia nas suas mãos no operacional de cada área dessa? Ela falou, não, eu tô em todas, eles não sabem, meus gestores não sabem fazer nada sem eu lá. Eu falei, por que não? Aí ela deu várias justificativas. Eu vou fazendo vários jogos de perguntas, né? Ah, porque se eu não estiver em compras, eles não sabem fazer o processo de compra direito, fazem muita coisa errada, compra coisa errada, então muitas vezes eu tô lá falando com o fornecedor. Beleza. E o que você faz no financeiro? Ah, eu já fui lá fazer boleto errado, imprimi lá, tive que refazer, nananá. E fui fazendo pergunta de cada área, né? E aí, eu perguntei pra ela assim, Viseu, essas áreas que você tá me falando, tem gerente? Ela falou que tem. Cada área tem um gerente. Eu falei, tá, e qual é o teu papel nessas áreas? Por que você está pagando um gestor e você vai lá e resolve? Aí ela começou a entrar em reflexão. Ela estava tão ligada no piloto automático e fazendo tudo acontecer. Essa mulher estava chegando no escritório por volta das 6 horas da manhã e saindo por volta das 11 da noite. E aí, quando eu comecei a delinear com ela as responsabilidades, os papéis de cada gestor e abaixo daqueles gestores, os papéis, organizando os papéis e as funções de cada pessoa. Só que se você, gestor que está me ouvindo aqui, também está passando por isso, eu posso te garantir que muitas vezes, em muitos casos dos gestores que eu mentoro, eles sabem disso, mas não se desprendem emocionalmente dessas atividades com medo, por não saber delegar, por não saber treinar, por não ter ferramenta de gestão. Então, né? E também tem a questão tem algumas pessoas a questão do perfeccionismo. Até então, de que se o outro não faz tão bem quanto eu, não consigo delegar. Aí vem a questão do treinamento, feedback constante. Vanderlei Sintra entrou aqui na live. Vande, meu mentor, que me ensinou muito a questão do feedback constante, né? Obrigada pela presença, Vande. Então, os líderes, né? Voltando aqui, os líderes, e foi uma coisa que eu aprendi muito, a questão do feedback pontual, feedback constante, periódico, semanal, quinzenal, para fazer com que as pessoas se tornem autogerenciáveis, aprendam a fazer a função. Entenda, líder, entenda, gestor, o seu colaborador, o seu gerente, o seu vendedor, o gerente que está abaixo de você, ele não tem que fazer como você. Se você é dono de empresa, claro que ninguém vai fazer como você. Talvez se você ensinar e lapidar, dar feedback e desenvolver essas pessoas, elas farão melhor que você. Mas existe um medo aí da liderança que impede, ou até mesmo crenças, que impede você de soltar a mão e fazer com que essa pessoa evolua. É claro que no começo ela vai errar, assim como você errou muito. O que impede você de treinar e capacitar essa pessoa para ela fazer melhor que você? Tem gestor que tem medo de ensinar, porque tem medo que a pessoa... É um pensamento de escassez desse gestor. Mas se eu treinar tudo que eu sei, essa pessoa vai embora. Quem é empresário corre esse risco. Mesmo que você não ensine, ele pode ir embora. Ou não, o fato de você não ensinar, de você não treinar, você tem a garantia que essa pessoa vai ficar pro resto da vida na sua empresa? Acho que não, né? A gente não tem garantias de nada nessa vida. A gente não tem controle sobre essas questões. O que eu tenho controle é a minha responsabilidade como gestor e ser gestor produtivo. Delegar,
treinar, ensinar processo, pedir para o time opinião para melhorar o processo, pedir para o time ajudar a ajustar o processo. E enquanto você, gestor, estiver preso no operacional, você nunca vai evoluir para outro patamar. A partir de agora, eu vou deixar até uma lição, uma atividade aqui para vocês, para a gente encerrar com bastante reflexão e atividades. Sai, desconectando dessa live, pegue papel e caneta e anota todas as atividades que são operacionais. O que são atividades operacionais? Atividades que ocupam a tua agenda. Vou dar exemplo aqui de gestor comercial, inclusive, tá? Gestor comercial tendo que emitir nota fiscal. Gestor comercial tendo que ir lá na logística fazer a liberação do pedido. Gestor comercial fazendo atividades que não são de papéis do comercial. Eu falo isso porque eu já fiz isso. Eu já fui uma gestora que não tinha essa separação, não sabia falar não e abraçava tudo porque eu queria ver o resultado da empresa. Já fui isso. Meu mentor que está aqui ouvindo isso trabalhou muito isso em mim. Faça uma atividade, faça uma lista. Ah, fiz muita. Faça uma lista de todas as atividades operacionais que você contratou pessoas para fazer e às vezes você tem que ir lá e pôr o dedinho, põe a mão. Ai, deixa eu fazer, vou te ajudar para ir mais rápido. Faça uma lista de todas as atividades operacionais. Coloque por ordem de prioridade. E vai começando a delegar. Miriam, mas as pessoas não estão preparadas. Não estão mesmo, você nunca ensinou. E vai ter atividade que você vai ter que sentar na frente do computador, vai treinar, vai pedir para a pessoa fazer na sua frente, ela vai aprender, vai errar um pouquinho, você ajusta, faz aquele aperto, aperta aqui, o parafuso aqui, melhora ali, até ela conseguir fazer sozinha e você não precisar mais fazer. Não tenha medo, as pessoas às vezes vão precisar errar para aprender, assim como você não acertou de primeira. E o mais importante, que eu aprendi muito aí na minha jornada, entenda que cada ser humano tem a velocidade de aprendizado que não é a mesma que a sua. Como você quer ser um gestor altamente produtivo se você quer que a pessoa aprenda em 3 dias aquilo que você levou 1 ano para aprender na liderança? Como? Essa conta não fecha. E como ela não aprende na velocidade que você quer, você logo desiste, toma dela de novo a atividade e continua fazendo porque você fazendo é mais rápido. Oi, Raquel. A Raquel já delegou quase tudo, né? 90% das funções já tá delegando tudo. Logo vem uma bebezinha nova, então tá aí tranquila na delegação, né? Então, gente, o quarto pilar do foco do gestor ter foco em produtividade é uma metáfora que eu sempre uso. Você precisa da casa limpa. Ou você quer limpar? Você precisa da casa limpa ou você quer limpar? Você quer a casa limpa, mas não necessariamente é você quem vai limpar a casa. Você terceiriza a limpeza da casa para que você foque em algo que é mais importante, mais relevante, que ninguém pode fazer por você, que é o teu papel de gestor. E quais são os papéis do líder que gera resultado? Lembra que lá no começo eu falei líder que gera resultado. Você é o gerador de resultado junto com o seu time. O líder, os principais papéis de um líder que gera resultado é, primeiro, ter autoliderança. Segundo, desculpa, ser dono do seu tempo. Terceiro, fazer com que o time tenha autoliderança, planejamento, disciplina. Treinar e capacitar pessoas. Dar feedback constante, pedir feedback constante. Buscar desenvolvimento de si, autodesenvolvimento, autoconhecimento e promover na empresa a cultura do autodesenvolvimento. Cobrar resultado. Eu falo que nas mentorias que cobrar só resultado é utopia. Nós não temos controle sobre os resultados. Nós temos controle sobre as atividades que geram resultado. O resultado é consequência, não é a causa.
Resultado é a consequência de todos os esforços, de todas as atividades realizadas pelo time. E o que acontece na maioria das empresas que eu mentoro? O gestor fala assim, vai lá e dá resultado. Se não der resultado, você está demitido. Mas não passa um plano estratégico com o time, não dá os caminhos, não dá feedback se está indo para o caminho certo. Simplesmente cobra número. Claro que tem que cobrar número, a gente entende lucratividade, né, no negócio. Se não tiver lucro, a empresa não vive, morre. Mas o teu papel como líder para gerar resultado é mostrar o caminho, ensinar o caminho, cobrar o caminho e dar feedback se o caminho está correto ou se está desviando do caminho. Tá bem? Bom, esses são aí os 4 pilares, os 4 princípios que eu sempre trago nas mentorias de liderança para promover resultado e que esse gestor consiga ter metas muito bem claras, que entregue recordes de resultado, mas com qualidade de vida. E o que a gente vê muito nas mentorias é gestores perdendo a saúde, né? Gestores desgastados emocionalmente, fisicamente, não se alimentando corretamente, não dormindo bem, por todas essas questões, todos esses gaps que a gente encontra na rotina do gestor. E eu desejo muito que essas dicas de hoje aqui tragam melhorias na vida de vocês. Depois me manda aí o feedback no direct das melhorias que vocês aplicaram no dia a dia, tá? Gente, escrevem no chat se fez sentido esse encontro. O pessoal começou a me pedir live e eu tava meio reticente de fazer, porém, decidi que eu vou fazer então toda quinta-feira uma live às 20 horas. Todas as quintas-feiras, um encontro como esse, trazendo muita reflexão, desafiando vocês, questionando vocês, melhorando vocês, lapidando as habilidades de gestão de vocês, porque vocês, líderes, são instrumentos. Vocês são instrumentos de resultado no time de vocês. Quando vocês se capacitam, vocês são instrumentos de melhoria na vida dos liderados de vocês. Vocês são a fonte de desenvolvimento, de crescimento, de realização de sonhos dos times de vocês. Ser líder, para encerrar agora, ser líder é servir. E quando fala de um líder servir, não é um líder que entrega o prato pronto de comida para o vendedor ou pro teu liderado, né? Servir é você ter um coração tão grandioso de olhar para o seu liderado e falar, como é que eu posso capacitar essa pessoa? Como é que eu posso ajudar ela a realizar os sonhos dela? Dentro dos critérios e propósitos da empresa, né? Dentro aí dos valores da empresa, como é que eu posso ajudar essa pessoa a ser melhor do que eu? E eu lembro que quando eu estava mentorando, eu era gestora, sendo uma vendedora com resultados comprovados, eu falava para os meus mentorados assim, gente, eu quero que você seja melhor do que eu. Dentro dos seus valores. Dentro do que é importante para você, que você seja melhor do que eu fui como vendedora. Quero que hoje nos meus mentorados eu falo, quero que você seja melhor do que eu como fui gestora. Então, se você tem esse time e gosta dessa questão, entenda que um líder é ser um servidor. E para você ser servidor, você não pode dar o peixe pronto para a pessoa. Você precisa ensinar as pessoas a pescar o próprio peixe. Dar feedback, melhorar, desenvolver, fazer com que as pessoas sejam independentes de você é dar a vara e não dar o peixe. Tá? Então, servir é isso. Servir também, sabe o que é? É o gestor buscar o seu próprio autodesenvolvimento, autoconhecimento, melhorar a si como ser humano e ajudar o próximo, as pessoas do time também, a ser melhores do que eles foram, tornar-se a melhor versão deles mesmos, trazendo felicidade, alegria, resultado, realização de sonhos. Tá bem? Gratidão pela presença de vocês, por ter ficado comigo até o final da live.
Gratidão, Cleito, por estar presente comigo na live um pouquinho, trazendo um pouquinho da sua rotina. Nos veremos, então, agora na próxima quinta-feira, no próximo encontro. Tragam aí no direct assuntos que vocês precisam trabalhar no dia a dia. Prometo que eu vou trabalhar com muito carinho, né? O Vanderlei, deixa os outros melhor que você entrou. Isso aí. Obrigada, Vande, pela presença. Obrigada a todos. Gratidão. Vamos fazer uma fotinha? Vamos fazer uma foto? Porque às vezes eu faço live e palestra, eu não me preparo, aí as pessoas ficam me tagando com umas fotos com umas caretas horrorosas. Vamos lá. Vou fazer aqui uma. A gente vai fazer a pose da foto, tá? E aí vocês vão postar a foto e vão escrever uma palavra que foi, assim, dessa live para você, que foi sensacional, seu maior input de ouro, que aprendeu muito. Uma palavra, uma frase, tá? E taga e envia para as pessoas também que você conhece, para que elas possam vir nos próximos encontros. Vamos lá? Selfie, foto, printando tela em 3, 2, 1. Printaram, gente? Por favor, me taguem em fotos com um rostinho bonito, não me taguem com aquelas caretas de boca aberta, olho pra cima, olho virado. E hashtag lá as coisas, as palavras, os insights que vocês tiveram aqui que foram muito importantes para vocês. Tá bem? Beijo e até quinta-feira que vem, às 20 horas, com um pouquinho mais de conhecimento de gestão, comportamento, habilidades de gestor. Beijo!